Irmãos, vamos mais uma vez colocar esse tempo diante do Senhor. Hermanos, vamos otra vez más colocar ese tiempo delante del Señor. Somos gratos pela noite de descanso que Ele nos deu. Somos gratos por la noche de descanso que Él nos ha dado. Temos expectativa de que o Senhor, pela sua imensa graça, Tenemos expectativa que el Señor, por su inmensa gracia, mais uma vez use a sua palavra e nos fale ao coração. una vez más use su palabra y nos hable al corazón. Então vamos orar e expor os nossos corações ao Senhor. Vamos a orar y disponer nuestros corazones al Señor. Senhor, te somos tão agradecidos. Señor, te somos tan agradecidos. Tu és nosso querido Pai Tú eres Celestial. nuestro querido Padre Celestial. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Obrigado pela tua palavra. Gracias por tu palabra. Obrigado pelo teu Espírito. Gracias por tu Espíritu. Colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa manhã mais uma vez. Colocamos nuestras vidas delante de ti una vez más. Supera as nossas debilidades, Supera nuestras debilidades, Señor. nossas fraquezas, Nuestras debilidades, nossa pequena compreensão. nuestra tan pequeña comprensión. Abre a tua palavra para nós. Abre tu palabra a nosotros. Rogamos a ti, ó Espírito Santo, Rogamos a ti, oh Espíritu Santo. interpreta a tua palavra aos nossos corações. Interpreta tu palabra a nuestros corazones. Desvenda os nossos olhos Desvela nuestros ojos. para que vejamos as maravilhas para da que tua lei. veamos las maravillas de tu ley. Te pedimos em nome de Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se escucha ahí atrás? ¿Sí? Bueno. Irmãos, nós vamos então seguir com os estudos em Hebreus. Vamos entonces, hermanos, seguir con los estudios de Hebreos. E antes de projetarmos um pequeno esboço da carta para os irmãos, Pero antes de proyectar un pequeño esbozo para los hermanos, apenas de para la carta, facilitar as anotações dos irmãos, solo para facilitar a los apuntes, nós vamos retornar a um ponto de ontem vamos a volver a un punto que hablamos ayer, que foi esquecido por mim. que fue olvidado por mí. Que bom que os irmãos estão bem atentos. Qué bueno que los hermanos están atentos. E alguns irmãos me lembraram depois da reunião. Y algunos hermanos me hicieron acordar después de la reunión. Quando nós falamos sobre aquelas 7 glórias de Cristo, Cuando hablamos sobre las 7 glorias de Cristo, nós falamos que havia um ponto adicional hablamos que había un punto adicional com respeito ao Senhor ter herdado um nome. con relación al que el Señor había heredado un nombre. Hebreus 1:4. Hebreos 1:4. Ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Él heredó un nombre más excelente que los ángeles. Então vamos ver o que isso significa. Y vamos a ver entonces lo que significa esto. Depois que o autor de Hebreus fala das 7 glórias de Cristo, Después que el autor a los hebreos habla de las 7 glorias de Cristo, ele conclui com él esta concluye frase: con esta oración. tendo se tornado tão superior aos anjos, Como se volvió tan superior a los ángeles, quanto herdou um nome mais excelente que o deles. cuánto heredó un nombre más excelente que de E él. depois, o final do capítulo, do verso 5 até o final, Entonces, en el final del capítulo 5, fala sobre as excelências da pessoa do Filho. habla de las excelencias de la persona del Hijo. Logo no verso seguinte, verso 5, Y enseguida, en el versículo 5, ele diz: a qual dos anjos jamais disse, tu és o meu se filho? dice: ¿a cuál de los ángeles jamás dijo, tú eres mi hijo? Eu hoje te gerei. Hoy te engendré. Depois no verso 6 ele fala que ele introduziu o seu primogênito no mundo. En el versículo 6, él va a decir que introdujo su primogénito al mundo. E até o final do capítulo, as excelências da pessoa do Filho são expostas. Y hasta el final del capítulo, las excelencias de la persona del Hijo son expuestas. Então, a frase que está por trás de todas essas excelências Entonces, la oración que está por detrás de todas estas excelencias é que ele herdou um nome mais excelente que os anjos. es que él heredó un nombre más excelente que los Então, o que isso ángeles. significa? ¿Y qué es que esto significa? Em primeiro lugar, En primer lugar, o Senhor Jesus, el Señor Jesús, antes da encarnação, antes de haber sido hecho carne, ele é o eterno Filho de Deus, él es el eterno Hijo de Dios, sem natureza humana. sin una naturaleza humana, Não é um homem, no un hombre, é o Filho de Deus, pero el Hijo de Dios, gerado de Deus, engendrado de Dios, a imagem de Deus, a la imagen de Dios, a sabedoria de Deus, a la sabiduría de Dios. sabedoria com um S maiúsculo. Sabiduría con una S mayúscula. Provérbios capítulo 8 é dedicado a este assunto. Y Proverbios capítulo 8 va a dedicar a este tema. Em Provérbios 8:12, En Proverbios 8:12, a sabedoria fala de modo pessoal, la sabiduría habla de un modo personal, mostrando que ali a sabedoria não é um atributo,
mostrando entonces que esta sabiduría no era un atributo. Eu, a sabedoria. Yo, la sabiduría, Provérbios 8:12. Proverbios 8:12. Habito com a prudência. Habito con la E prudencia. o final do capítulo 8 de Y en el final del Provérbios capítulo 8 de Proverbios, mostra que essa sabedoria de Deus ela Mostra é personificada. que esta sabiduría de Dios es personificada. Porque esse texto se refere a Cristo mesmo. Porque ese texto hace referencia al propio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Él es la sabiduría de Dios. O Novo Testamento interpreta isso para nós de uma maneira muito clara. Y el Nuevo Testamento interpreta esto para nosotros de una manera muy clara. 1 Coríntios 1:30. 1 Corintios 1:30. Ele se tornou para nós da parte de Deus Él se volvió para nosotros de parte de Dios sabedoria, sabiduría, justiça, justicia, santificação santificación e y redenção. redención. E também Colossenses 2, También versículo 3. Colosenses 2, versículo 3. Nele estão ocultos todos os tesouros En él están ocultos todos los da tesoros sabedoria de la sabiduría e do conhecimento. y del conocimiento. Ele é a sabedoria de Deus. Él es la sabiduría de Dios. E essa sabedoria é personificada Y em esta Provérbios 8. sabiduría es personificada en Proverbios 8. Então, quando esse verbo se faz carne, Entonces, cuando ese verbo se hizo carne, ele assume algo que ele nunca teve. él va a asumir algo que nunca tuvo. Natureza humana. Naturaleza humana. Natureza humana completa. Naturaleza humana completa. Ele tem espírito humano. Él tiene un espíritu humano. O Espírito de Deus não substituiu o espírito humano de Cristo. El Espíritu de Dios no sustituyó el espíritu humano de Cristo. Ele encheu o espírito humano de Cristo Él llenó al espíritu humano de Cristo plenamente. plenamente. Deus não deu a ele o espírito por medida. Dios no le dio el espíritu por medida. O Senhor Jesus tinha uma alma humana completa, El Señor Jesús tenía también un alma humana completa, com pensamentos, sentimentos con e pensamientos, desejos. sentimientos, deseos, E também tinha um corpo humano real, y también tenía un cuerpo humano com real, carne e sangue. con carne y E sangre. assim ele vive uma vida humana, Y así entonces vivió una vida humana, frágil, frágil, débil, dependiente, sujeita a fraquezas, sujeto a a debilidades, fome, a tener hambre, sede, sed, sono, sueño, sujeito a todas as tentações, sujeto a todas las tentaciones, porque ele teria que ser provado como porque homem. tenía que ser probado como hombre. O primeiro homem falhou. El primer hombre había fallado, O segundo homem foi exposto a todas as tentações. pero el segundo hombre fue expuesto a todas las Que tentaciones. coisa impressionante quando Paulo usa aquelas duas frases Qué cosa tan impresionante cuando Pablo va a utilizar estas dos frases em 1 Coríntios en 1 15, Corintios 15, de 45 de a 49. 45 hasta 49. Quando ele chama o nosso Senhor Jesus de o segundo homem Cuando nombra al Señor Jesús de segundo e hombre também de último Adão. y también de último Adán. Não faça confusão disso. No confundan eso. Ele não é o segundo Adão. Él no es el segundo Adán. O segundo Adão foi Caim. El segundo Adán fue Caín. Ele é o último Adão. Él es el último Adán. Mas ele é o segundo homem. Pero es el segundo hombre. Porque o primeiro homem foi feito alma vivente. Porque el primer hombre fue hecho alma viviente. Mas o segundo homem Pero- é espírito que dá vida. Pero el segundo hombre es espíritu que da vida. E o primeiro homem formado da terra é terreno. El primer hombre formado de la tierra es O terrenal segundo homem é do céu. y el segundo es celestial. E nós trouxemos a imagem do que é terreno, Trajimos la imagen de lo que es terrenal a imagem de Adão. a la imagen de Adán E devemos trazer a imagem do que é y celestial, debemos también traer la imagen de lo que es celestial, o segundo homem, el segundo o Senhor hombre, Jesus. el Señor Jesús. Então o Senhor Jesus, como último Adão, Entonces el Señor Jesús como último Adán, ele coloca um fim em tudo aquilo que representa a falência de Adão. Él va a poner un fin a todo lo que representa la falencia de Adán. Adão não foi criado como um velho homem, Adán no fue creado como un viejo foi hombre, criado como um homem. pero como un hombre. Quando o pecado entrou naquele Cuando el homem, pecado entró en aquel hombre, ele se tornou um velho homem. él se hizo un viejo E hombre. como velho homem, ele é um cabeça federal, Y como un viejo hombre es un cabeza federal, cabeça de toda uma raça. cabeza de toda una raza. Todos que nascem de Adão Todos que nacen de Adán são como Adão. son como Adán. Temos mania de ser Deus. Tenemos una manía de querer ser como Dios. Queremos ter o controle de todas as coisas. Queremos tener el control de todas
todas las cosas. Queremos que tudo se gravite em torno de nós mesmos. Queremos que todo gravite alrededor de nosotros. Esse é Adão. Este es Adán. Esse é o velho homem. Este es el viejo hombre. Por isso, Romanos capítulo 6, Y por eso Romanos 6, quando fala da morte de Cristo, cuando habla de la muerte de Cristo, diz que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. dijo que fue crucificado con Cristo nuestro viejo hombre. Veja, nosso velho homem. Atiendan, nuestro viejo hombre. O velho homem não é uma entidade individual. El viejo hombre no es una entidad individual. O velho homem é uma entidade corporativa, El viejo hombre es una entidad corporativa, onde todos nós estamos mergulhados por natureza. donde todos nosotros estamos imbuidos por Nós naturaleza. nascemos velhos homens. Nacimos viejos hombres. Nascemos debaixo desse tronco. Nacimos bajo ese tronco. E não há possibilidade de sairmos de lá Y no hay posibilidad de salir de ahí até que morramos. hasta que morramos. E depois disso, o juízo. Y después entonces el juicio. Então, quando o verbo se faz carne, Entonces cuando el verbo se hizo carne assume natureza humana, y asume la naturaleza humana, o livro de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as el coisas. libro a los Hebreos va a decir entonces que él fue tentado en todas las cosas. E o capítulo 5 de Hebreus, Y el capítulo 5 de Hebreos, versos 10, 11 e 12, versículo 10, 11 y 12, vão dizer, va a decir versículos 9 a 11, de 9 a 11, Hebreus 5, 9 a 11, 5 de 9 a vão 11, dizer que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. van a decir que él fue perfeccionado por medio de los sufrimientos. Aperfeiçoado pelo sofrimento. Perfeccionado por los sufrimientos. Ele teve que viver uma vida humana, Él tuvo que vivir una vida humana, sendo provado siendo probado em todas as en coisas. todas las Na cosas. concupiscência da En la carne, concupiscencia de la na carne, concupiscência dos olhos, concupiscencia de los ojos, na soberba da vida, soberbia de la vida, porque se houvesse qualquer pecado nele, porque si hubiera cualquier pecado en él, seja em pensamentos, en pensamiento, seja em motivações, en motivaciones, então ele não estaria qualificado entonces él no iba a estar calificado para ser o autor para da ser nossa salvação. el autor de nuestra salvación. Mas Hebreus 5 vai dizer que ele foi aperfeiçoado Pero Hebreos 5 va a decir que él fue perfeccionado para ser o para autor ser da nossa el salvação. autor de nuestra salvación. Isso significa que ele recebeu aquele selo de aprovação de Deus. Eso significa que él recibió el sello de aprobación de Dios. Este é o meu filho amado, Este es mi hijo em amado, quem eu tenho todo o meu prazer. en quien tengo complacencia. Isso aconteceu não apenas uma vez. Y eso no pasó una vez nomás. O Evangelho de Lucas se divide em 3 En partes, el Evangelio de Lucas tenemos 3 partes, divididos por aquela voz do céu. divididos por aquella voz del No cielo. capítulo 3, verso 22, En a el voz capítulo aparece a primeira vez. 3:22 aparece la voz por primera vez. Este é o meu filho amado, Este es mi hijo amado, em quem me comprava. en quien tengo De complacencia. Lucas 3:22 até Lucas 9:27, Y de Lucas 3:22 hasta 9:27 nós temos um período de 3 anos, tenemos un periodo de 3 años quando o Senhor vai desde o Jordão até o Monte da Transfiguração. cuando el Señor va desde el Jordán hasta el monte de la E no transfiguración. Monte da Transfiguração, em Lucas 9, Y entonces en Lucas 9, en el monte de la o transfiguración, céu se abre de novo, los cielos se abren nuevamente depois de 3 anos. después de 3 años. Depois que o filho foi tentado pelo diabo no deserto Después que el hijo fue tentado en el diablo por el e foi fue provado por tentado toda en el classe de desierto por el situações. diablo E foi provado por toda classe de y situações. fue probado por toda clase de situaciones. Pelos fariseus, Por los pelos fariseos, saduceus, por los saduceos, pelas privações, por las privaciones, pelas tentações. por las tentaciones. 3 anos. 3 años. Quando ele sobe ao Monte da Y Transfiguração, cuando sube entonces al monte de la os transfiguración, céus de novo não se podem conter. otra vez los cielos no pueden contenerse. E os céus são abertos de novo. Y los cielos son abiertos otra vez. E aquela voz diz: Este é o meu Y va a filho. venir entonces la voz que va a decir, este es mi hijo. Adão nunca ouviu essa voz, Adán jamás escuchó esta voz, porque Adão pecou. porque Adán pecó. Nenhum homem jamais ouviu essa voz, Ningún hombre jamás escuchó porque esta voz, todos pecaram. porque todos pecaron. Mas quando o filho sobe no Monte da Pero Transfiguração, cuando el hijo sube en el monte de la transfiguración, então o céu é aberto a segunda entonces vez. el cielo es abierto por segunda vez. Este é o meu Este filho, es mi hijo amado, o meu eleito. mi elegido. A ele ouvi. A él oí. E quanto à natureza humana do Senhor Jesus, Y cuanto a la naturaleza humana del Señor Jesús, ele poderia, do Monte da Transfiguração, subir ao céu, él podría del monte de la transfiguración subir a los cielos, porque ele já havia recebido a voz de aprovação do Pai. porque él ya había recibido la voz de aprobación del Padre. Ele é um homem provado e aprovado. Ya era entonces un hombre probado y
aprobado. Mas ele desce do monte da transfiguração. Pero él desciende del monte de la transfiguración Não sobe para o trono da glória. y no sube para el trono de gloria. Porque ele tem no seu coração cumprir a vontade do Pai. Porque tenía en su corazón cumplir la voluntad del E Padre. segundo Hebreus capítulo 2, verso 10, Y segundo Hebreos capítulo 2, versículo 10, a vontade do Pai é conduzir muitos filhos à glória. la voluntad del Padre es conducir muchos hijos a la gloria. Então ele desce do monte da transfiguração Entonces él desciende del monte de la e transfiguración caminha mais 6 meses. y camina 6 meses más. De Lucas 9 até Lucas De 24. Lucas 9 hasta el versículo A 24. grande parte do evangelho de Lucas é dedicada a 6 meses. Entonces, gran parte del Evangelio de Lucas es dedicado a estos 6 meses. Depois desses 6 meses, ele sobe no Monte Calvário, Y después de esos 6 meses, él sube al Monte Calvario, onde ele foi separado do Pai. a donde él se separó del Padre. Quanto à sua dignidade pessoal, En cuanto a su dignidad ele personal, poderia ter subido do Monte da Transfiguração ao trono. él podría haber subido del Monte de la Transfiguración al trono. Mas ele não foi regido pela sua dignidade pessoal. Pero él no fue dirigido por su dignidad personal. Ele foi dirigido pela vontade do Pai. Él fue dirigido por la voluntad del E Padre. ele sabia que o grão de trigo caiu na terra para morrer. Y él sabía que el grano de trigo había caído en la tierra para morir. Porque se ele não morrer, Porque fica si só. no muriera, iba a estar solo. Mas se ele morrer, Pero si produz muriera, muito iba a fruto. producir mucho fruto. Então ele subiu ao Monte Calvário Entonces sube al Monte Calvario e ali ele foi separado de Deus. y allí entonces es separado de Dios. Porque aquele que não conheceu o pecado, Porque aquel que no conoció pecado, Deus o fez Dios pecado lo por hizo nós. pecado por O nosotros. nosso pecado foi colocado sobre ele Nuestro pecado fue colocado sobre e él impediu a sua vista da face do Pai. y impidió su vista del rostro del Padre. Deus meu, por Dios que me mío, desamparaste? ¿por qué me has O desamparado? castigo que nos traz a paz El- estava sobre El ele. castigo que nos trae la paz estaba sobre él. Pelas suas Por pisaduras sus nós fomos pisaduras sarados. fuimos sanados. Então, quando esse filho entra na morte Y cuando ese hijo entra en la e muerte, vence a morte, vence la muerte, então ele é ressuscitado, entonces él es resucitado, ele ascende aos céus asciende a los e cielos ele é entronizado. y es São entronizado. 3 passos unidos: Son 3 pasos unidos: ressurreição, resurrección, ascensão ascensión e y entronização. A entronización. entronização é o aspecto final. La entronización es el aspecto final. Então, por causa de toda essa vida humana perfeita, Entonces, por causa de toda esta vida humana perfecta, é que nós temos Hebreus 1:4. es que tenemos Hebreos 1:4. Com essa palavra herdou, Y con esta palabra heredó, ele não tinha. él no tenía, Como homem, ele não tinha. como hombre, él no tenía. Mas por causa da sua obediência, Pero por causa de su por obediencia, causa da sua aprovação, por causa de su aprobación, então ele herdou entonces él heredó nome que un está nombre acima de que todo nome. está sobre todo nombre. Da mesma maneira, quando Paulo escreve Filipenses De la 2, misma manera como Pablo va a escribir Filipenses 2, nos versículos 5 a 9, en el versículo 5 a 9, é dito que Deus o exaltou soberanamente. se dice que Dios le exaltó soberanamente. Jesus não se exaltou. Jesús no se exaltó. Ele entrou na morte Él entró en la e muerte, permaneceu na morte, permaneció en la muerte, até que a glória do Pai o hasta que la ressuscitasse. gloria del Padre O ressuscitasse. lo resucitara. Ele foi submisso, inclusive na tumba. Él fue sumiso inclusive en la tumba. Ele não se ressuscitou. Él no se Ele autorresucitó. foi ressuscitado Él fue resucitado pela glória do Pai. por la gloria del Padre. E o Pai o ressuscitou e o exaltou. Y el Padre le resucitó y le exaltó. Exaltou soberanamente. Exaltó soberanamente. Agora escute isso. Ahora vamos a oír esto. Ele deu nome. Él le dio un nombre. Lhe deu Y nome. le dio un Antes nombre. ele não o possuía. Antes él no poseía. Mas agora ele é o Cordeiro provado e aprovado. Pero ahora es el Cordero probado y aprobado. Ele é o Cordeiro de Deus cheio de méritos. Él es el Cordero de Dios lleno de méritos. Ele tem todo o mérito. Él tiene todo mérito. Ele merece esse Él nome. merece este nombre. Nós temos salvação pela graça. Nosotros tenemos salvación por Mas o gracia. Senhor Jesus foi aprovado por mérito. Pero el Señor Jesús fue aprobado por mérito. Só ele tem mérito. Solamente Él tiene mérito. Então Deus o exaltou soberanamente. Entonces Dios le exaltó soberanamente. Porque agora Deus encontrou homem Porque ahora Dios encontró un hombre que satisfez o seu coração. que satisfizo
a su corazón. O que Deus buscava desde o Éden, Lo que Dios buscaba desde el Edén, Ele encontrou no Senhor Jesus. Él encontró en el Señor Jesús. Homem aprovado. Un hombre aprobado. Homem sobre o qual os propósitos de Deus podiam repousar. Un hombre sobre el cual los propósitos de Dios podían reposar. Então ele herdou nome. Entonces Él heredó un nombre. Nenhum anjo tem esse nome. Ningún ángel tiene este nombre. Nenhum anjo tem essa dignidade. Ningún ángel tiene esta dignidad. Nenhum anjo foi tentado em todas as coisas. Ningún ángel fue tentado en todas Nenhum estas anjo cosas. recebeu o selo da aprovação de Ningún Deus. ángel recibió el sello de la aprobación de Dios. Como nosso Senhor Jesus. Como nuestro Señor Então Jesús. por isso ele herda Entonces, nome. por eso Él va a heredar un nombre. E essa frase então de Hebreus 1:4 Y esta frase entonces de Hebreos é 1:4 tão importante. es tan importante Ele ganha esse nome. porque Él recibe, Él gana este nombre. Ele merece esse Él nome. merece este nombre. E depois do Senhor Jesus então ascender ao trono, Y después entonces del Señor Jesús ascender al trono, do trono ele derrama o seu espírito del trono Él va a derramar su espíritu para preparar para si uma noiva, para preparar para sí una novia para que o eterno propósito de Deus se cumpra y para que el eterno propósito de Dios se cumpla em uma núpcia eterna, en una nupcia eterna. uma noiva gloriosa, Una novia gloriosa, idônea ao filho glorioso. idónea al Hijo glorioso. O filho é perfeito, El Hijo es o perfecto, filho é idôneo, el Hijo es e o idóneo Espírito Santo foi enviado para preparar y el Espíritu Santo fue enviado para preparar uma noiva una novia idônea a idónea a Él. Assim como Adão, quando ele recebeu Eva, Así como cuando Adán recibió a Eva, ele compôs aquela poesia. Él compuso aquella poesía. Esta, afinal, Esta, al final, é osso dos meus es ossos. hueso de mis huesos. Osso fala de realidade interior. Hueso habla de realidad interior. E carne fala de expressão exterior. Y carne dice de expresión exterior. Então, quando Adão olha para Eva Entonces cuando Adán le mira, e diz, essa é osso y dos dice, meus ossos, ese es hueso de mis huesos. ele está dizendo que ela é compatível com ele internamente. Está hablando que es compatible con él interiormente. Assim é a igreja com Cristo. Y así la iglesia con Cristo. Nós temos sua própria vida e natureza em nós. Tenemos su propia vida y naturaleza en nosotros. Mas na medida que a vida e natureza de Deus vai se desenvolvendo em nós, Pero a la medida que esta vida y naturaleza de Dios, de vai se Jesús, se va desenvolvendo desarrollando em en nós, nosotros e ela precisa se desenvolver em y nós, necesita se desarrollar en nosotros, então nós vamos nos tornando semelhantes a Ele entonces nos volvemos semejantes a Él externamente. externamente, exteriormente. Carne da minha carne. Carne de mi carne. Graças ao Senhor por esse propósito. Gracias al Señor por este propósito. O Espírito Santo foi enviado para isso. El Espíritu Santo fue enviado Não por para que este motivo. tenhamos a vida de Deus no nosso interior apenas, No para que tengamos la vida de Dios en nuestro interior solamente, mas para que transformados más para que transformados de glória de em gloria glória, en gloria, nós possamos ter a sua podamos imagem exterior, tener su imagen exterior sermos y parecidos com ser Cristo. parecidos con Cristo. Grande é o mistério da piedade. Grande es el misterio de la piedad. Para isso Cristo foi enviado. Y para eso Cristo fue E é enviado. nessa noiva que o coração do filho vai se satisfazer. Y en esta novia que el corazón del Hijo se va a satisfacer. Então esse é o trabalho do Espírito Y Santo. ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nós já fomos salvos. Nosotros ya fuimos salvos. Já recebemos a vida de Deus. Ya recibimos la vida de Mas Cristo. a vida de Cristo precisa crescer em nós. Pero la vida de Cristo necesita crecer en nosotros. Precisa ser talhada em nós. Necesita ser tallada en nosotros. Forjada em nós. Forjada en nosotros. Formada em nós. Formada en nosotros. Para que tenhamos a mente de Para que Cristo. tengamos la mente de Cristo. Os desejos de Cristo. Los deseos de Os Cristo. sentimentos e afeições Los de sentimientos Cristo. y las afecciones de Cristo. Não apenas usemos o nome de Y Cristo, no solamente utilicemos el nombre de Cristo, mas sejamos semelhantes a más que Cristo. seamos semejantes a Cristo. Este é o propósito de Este Deus. es el propósito de Não é Dios. uma salvação estática, No solamente una salvación estática, é uma salvação dinâmica, una salvación dinámica que começou no nosso espírito, que empezó en nuestro espíritu avança para nossa alma, y progresa para nuestra alma, ganhando nossa mente, ganando sentimentos, nuestra mente, sentimientos, desejos, deseos, até atingir o nosso corpo mortal. hasta llegar a nuestro cuerpo mortal. Na vinda do Senhor Jesus, En la venida del Señor Jesús. nosso corpo de humilhação Nuestro cuerpo de humillación será tornado igual ao corpo da sua glória. y se va a volver igual al cuerpo de su gloria. Tão grande salvação. Tan grande salvación. Então, o nosso Senhor Jesus foi aquele que herdou esse nome. Entonces nuestro Señor Jesús fue aquel que heredó este nombre. Perfeito no espírito, alma e Perfecto corpo. en el espíritu,
alma y cuerpo. E o seu Espírito foi derramado Y su espíritu fue para derramado nos tornar semelhantes a para Ele. nos hacer semejantes a Él. Então isso significa herdou um nome. Eso significa heredó a un hombre. Hoje, quando nós olhamos para o trono de Deus, Hoy cuando miramos hacia el trono de Dios, o que nós vemos lá não é apenas o Filho de Deus, lo que vemos no es solamente al Hijo de Dios, mas é o Filho do homem, pero al Hijo del hombre, o Deus homem. el Dios hombre, Tanto Deus quanto homem. tanto Dios como hombre. Um homem que chegou até o trono Un hombre que llegó hacia el trono por mérito. por mérito. Nos ombros desse homem descansam os propósitos de Deus. En los hombros de ese hombre descansan los propósitos de Dios. Sabe o que acontece com João quando ele vê esse homem? ¿Sabe lo que pasa con Juan cuando él ve a este hombre? Você se lembra Apocalipse capítulo 5? ¿Se acuerdan Apocalipsis 5? João diz que viu um trono Juan va a decir que vio un trono e no meio do trono um cordeiro, y en el medio de ese trono un cordero, como tinha sido morto. como si hubiera sido muerto. A ideia da palavra ali La idea de esta palabra é que aquele cordeiro tinha um sangue fresco. es que ese cordero tenía una sangre fresca. Um cordeiro como recentemente imolado. Un cordero como recientemente inmolado. João escreveu o Apocalipse mais ou menos 60 anos depois da morte do Senhor. Juan escribió Apocalipsis más o menos 60 años después de la muerte del Señor. Então a visão que ele tem do trono de Deus Entonces la visión que él tiene del trono de Dios é uma visão de 60 anos depois da entronização histórica do Senhor es Jesus. una visión de 60 años después de la intronización histórica Do Senhor del Jesus. Señor Jesús. Mas ele vê o cordeiro com aquele sangue tão fresco. Pero él ve al cordero con aquella sangre tan fresca. Porque a apresentação daquele sangue no Santo dos Santos Porque la presentación de aquella sangre en el Santísimo é uma apresentação eterna. es una presentación eterna. O sangue de Cristo nunca perde o frescor. La sangre de Cristo nunca va a perder su frescor. Nunca perde a eficácia. Nunca va a perder su eficacia. Então João vê aquele cordeiro. Entonces Juan ve aquel cordero. Mas o que ele viu 2 ou 3 versículos antes? Pero que es que él había visto 2 o 3 versículos antes. Ele viu um livro selado por dentro e por Él fora. había visto un libro sellado por adentro y afuera. E disse que ninguém era digno de abrir aquele Y livro. dijo que nadie era digno de abrir el E libro, nem mesmo de olhar para ni ele. mismo de mirar a él. De alguma maneira, João entendeu De alguna manera Juan que entendió aquele livro representa como que a escritura do universo. que aquel libro representa la escritura, como que la escritura del universo. Se o livro não for aberto, Si ese libro no fuera os abierto, propósitos de Deus não podem caminhar. los propósitos de Dios no iban a poder A caminar. vontade de Deus não pode ser feita. La voluntad de Dios no podía ser Deus não pode realizada consumar o seu y Dios no propósito. podía consumar en su E é propósito. por isso que João chorava muito. Y por eso entonces que Juan le oraba tanto. Ele diz: eu chorava muito, Y él dijo, yo le oraba mucho, porque ninguém porque nadie foi achado digno fue encontrado digno de abrir o livro, de abrir el libro, nem de olhar para ni ele. de mirar hacia él. Que livro é esse? ¿Qué libro era este? Quando aquele anjo forte toca João, Y cuando ese ángel fuerte toca a Juan, ele diz: não chores, va a decir, Juan, no llores, porque o leão da tribo de Judá, porque el león de la tribu de Judá, a raiz la de raíz Davi. de David. Por que a raiz ¿Y de por qué Davi? raíz de David? Porque ele é o homem, Porque él es el hombre, aquele que venceu, aquel que aquele venció, que foi aprovado, aquel que fue o aprobado, verbo encarnado, el verbo o encarnado, filho de Davi, el hijo de o David, filho de Abraão, el hijo de Abraham, a raiz de Davi. la raíz de David. Ele venceu. Él venció. Escute agora o que João diz. Escucha ahora lo que dice Juan. Ele venceu para abrir o livro. Él venció para abrir el libro. Ele venceu para que os propósitos eternos de Deus Él venció para que los propósitos sejam eternos de plenamente Dios sean realizados. plenamente realizados. Então, quando o cordeiro abre o livro, Entonces, cuando el Cordero abre el libro, nós vamos ver aqueles selos, vamos a ver aquellos sellos, aquelas taças, aquellas copas, aquelas trombetas, aquellas trompetas, até Apocalipse 19, hasta Apocalipsis 19, versículo 7 a versículos 9. 7 a 9. Eis as bodas do cordeiro
com a las sua noiva. bodas del Cordero con su novia. Bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Dichosos los que son llamados hacia la boda, para la boda del Cordero. Então o propósito eterno de Deus foi consumado. Entonces el propósito eterno de Dios fue consumado. João teve o privilégio da revelação. Juan tuvo el privilegio de la revelación. João viu antecipadamente Juan vio anticipadamente tudo aquilo que é certo e seguro. todo aquello que era cierto y A seguro. cortina foi aberta para João. La cortina fue abierta para Juan. E João viu os fatos eternos. Y Juan pudo mirar los hechos Ele viu aquele eternos. Cordeiro Santo. Él vio el Cordero Santo. Ele viu a noiva santa, Él vio la novia santa, adornada. ataviada. Ele viu a cidade celestial. Él pudo ver la ciudad Ele viu o celestial. tabernáculo de Deus com os Él homens. pudo ver el tabernáculo de Dios con los hombres. Coisas que nenhum de nós ainda viu, Cosas que ninguno de nosotros hasta ahora vio. mas que todos nós veremos e entraremos Pero que todos nosotros vamos a ver y vamos a entrar nessa realidade espiritual. en esta realidad E espiritual. por que tudo isso? ¿Y por qué todo eso? Porque ele herdou um nome Porque Él heredó un que nombre está acima que de todo está nome, sobre todo nombre, tão superior aos anjos. tan superior a los ángeles. Então, um dos encargos do autor de Hebreus Entonces, uno de los encargos del autor é a los mostrar hebreos exatamente isso. es mostrarnos exactamente esto. Pela ordem, ele diz assim, Por la orden, Él va a decir así, pela ordem do livro, por esa orden del libro. Cristo é superior aos anjos. Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 3, Cristo é superior a Moisés. Capítulo 3, Cristo es superior a Moisés. Capítulo 4, Cristo é superior a Davi. Y capítulo 4, Cristo es superior a David. Ainda no capítulo 4, Cristo é superior a Josué. Y aún en el capítulo 4, Cristo es superior a Josué. No capítulo 5, Cristo é superior a Arão. En el capítulo 5, Cristo es superior a Aarón. Cristo é mediador de uma superior aliança. Cristo es mediador de una alianza superior. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por eso. Ele herdou esse nome. Él heredó este nombre. Agora, avançando para o capítulo 2, Entonces, caminando ahí para el capítulo 2, nós vamos entrar nas exortações desse livro. vamos a entrar en las exhortaciones de este libro. Esse livro tem 5 passagens de exortação. Este libro tiene 5 pasajes de exhortación. Então, antes de entrar na primeira, nós vamos projetar o esboço, Bueno, antes de entrar la primera, entonces vamos a proyectar acá para que os irmãos tenham uma visão das 5 exortações. para que los hermanos tengan una visión de las 5 E exhortaciones. talvez possam então fazer as suas anotações. Y quizás pueda hacer entonces sus apuntes. O irmão pede que compartilhemos alguma coisa rápida sobre duas frases. El hermano pide para que podamos compartir algo rápido sobre 2 oraciones aquí. No capítulo 1 diz que Cristo é superior aos anjos. En el capítulo 1 vemos que Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. No capítulo 2, En el capítulo 2, versículo 7, versículo 7, diz: Vai dizer- Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. hiciste un poco más pequeño que los ángeles. Será que há incoerência entre essas Hay duas coisas? incoherencia en esto, Acho que é tão claro. pero yo veo que es tan claro. Capítulo 2, verso 7, El capítulo 2, versículo 7, diz: vai Por dizer, um pouco. por un poco. Este por um pouco significa Este dice por un poco significa tempo, tiempo, cronologia. cronología. Quando o verbo se faz carne, Cuando el verbo se hizo carne, ele se autolimita. él se autolimita. Ele não podia estar ao mesmo tempo em Jerusalém e em Betânia. Él no podía estar al mismo tiempo en Jerusalén y en Betania. Ele não tem um conhecimento amplo de todas as Él no coisas. tenía un conocimiento amplio de Ele todas las depende cosas. da revelação do Pai. Él depende de la revelación del Ele Padre. depende que o Pai revele sua mente para ele. Él depende que el Padre revele su mente a él. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não vemos que Jesus é homem. Hermanos, muchas veces no vemos que Jesús era hombre. Nós vemos que Jesus, achamos que Jesus era um Pensamos super-homem. que Jesús era un superhombre. Jesus não era um super-homem. Pero él no era un superhombre, Él era un hombre, hombre. él era un hombre. Por isso ele precisava orar. Y por eso él necesitaba orar. Super-homem não precisa orar. Un superhombre no necesita orar, Mas um homem precisa pero orar. un hombre necesita orar. Então ele gastava horas Entonces orando. él gastaba horas en oración. Porque ele precisava conhecer a mente do Porque Pai. él necesitaba conocer la mente de su Ele Padre. precisava conhecer a vontade do Él Pai. necesitaba conocer la voluntad de Dios. Passo a passo. Paso a paso. Ele precisava conhecer
o tempo do pai. Él necesitaba conocer el tiempo de su padre. Ele deveria passar por Samaria ou deveria seguir por outro caminho? Él tenía que pasar por Samaria o por otro camino. Como ele ficou sabendo daquela mulher que estaria no poço? ¿Cómo él supo que aquella mujer iba a estar en aquel pozo? Ele recebeu a direção do pai de passar por Él Samaria. recibió el direccionamiento de su padre para pasar por allá. Então foi feito por pouco menor que os Entonces él fue hecho por un poco más pequeño que los porque ángeles. ele é homem, Porque él es hombre, não super-homem. no superhombre. Graças ao Senhor porque ele é homem. Gracias al Señor porque es hombre. Nós também somos Y homens. nosotros también somos E ele veio hombres. para salvar esses Y homens. vino para salvar estos hombres. Ele participou de todas as fraquezas. Él participó de todas las Veja o capítulo debilidades. 5 de Hebreus. Podemos ver ahí en el capítulo 5 de Hebreos. Vamos ler só na versão em espanhol os 3 primeiros versículos. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ah, que texto maravilhoso esse. Qué texto maravilloso es este. Porque os ignorantes Porque e os que los se extraviam ignorantes y los extraviados somos nós. somos nosotros. Esses somos nós. Este somos nosotros. Então, aquele sumo sacerdote que era escolhido Entonces, aquel sumo sacerdote que era elegido, deve ser capaz él tiene que ser capacitado de condoer-se de condolerse dos ignorantes de e dos los que erram, ignorantes y de los que erran, dos fracos, dos débeis. de los débiles. Ele mesmo está sujeito às Él fraquezas. mismo está sujetado a debilidades. Aqueles eram homens pecadores, Aquellos eran hombres o pecadores, sumo sacerdote. el sumo sacerdote. Mas o Senhor Jesus, Pero el Señor em Jesús tudo foi feito semelhante ao homem, en todo fue hecho semejante al hombre, menos o pecado. pero no en el pecado. Sabe o que significa isso? ¿Saben lo que significa Que o esto? Senhor Jesus percebeu o pecado Que el Señor Jesús percibió el pecado mais do que os pecadores. más que los pecadores. Nós entendemos o contrário. Nosotros entendemos al revés. Nós achamos que quem compreende o pecado é o pecador. Necesitamos que aquel que comprende el pecado es el pecador. Não. Pero no es así. Quem compreende o pecado é o santo. El que puede comprender el pecado es el É santo. aquele que não tem pecado, Es aquel que no tiene que pecado. compreende o pecado. Es ese que comprende el pecado. Que percebe a tentação em toda a sua agonia. Y ese que percibe la tentación en toda su agonía. O significado da El tentação. significado de la tentación. A tentação na vida interior. La tentación en su vida interior. A tentação nas motivações. La tentación en sus motivaciones. Porque ele não tem pecado. Porque él no tiene Então, quando o pecado. pecado confronta o Senhor Jesus, Entonces, cuando el pecado va a confrontar al Señor Jesús, são as trevas confrontando a luz. son las tinieblas haciendo confrontación Então, con só a la luz. luz é capaz Entonces, solamente la luz es capaz de discernir de- todos os contornos do pecado. de dar discernimiento a todos los contornos del pecado. Você compreende isso? ¿Se puede comprender Então, o esto? Senhor Jesus sofreu Entonces, O Señor Jesús sufrió el Señor Jesús sufrió o confronto do pecado esta confrontación del pecado de uma maneira infinitamente maior de una manera infinitamente más grande do que qualquer um que de nós cualquiera pode uno sofrer. de nosotros puede sufrir. Porque Ele é o Santo de Deus. Porque Él es el santo de Ele Dios. conhece o pecado muito melhor do que nós. Él conoce al pecado mucho más bien que nosotros. Porque Ele foi confrontado pelo pecado. Porque hubo esta confrontación por el pecado. Aprendeu obediência pelas coisas Él que aprendió sofreu. la obediencia por las cosas que sufrió. Tendo sido tentado, Ele é poderoso Habiendo sido tentado, entonces es poderoso para socorrer para os que são socorrer tentados. los que son tentados. Você viu a força dessa expressão em Hebreus? Podemos ver la fuerza de esa expresión en Não há Hebreos. nada que Jesus não conheça No hay nada que Jesús no conozca a respeito de tentação e de a pecado. respecto de tentación y pecado. É muito importante vermos isso. Es muy importante que podamos Porque Ele entender é um esto. Salvador suficiente. Porque Él es un suficiente Salvador. Nunca pecou Jamás pecó. e conhece tudo sobre o pecado. Y conoce todo sobre el pecado. Nunca andou nas trevas Él nunca anduvo en las e tinieblas. conhece tudo sobre as trevas. Y conoce todo sobre las tinieblas. Porque Ele é o Santo de Deus. Porque es el santo de Dios. Capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Capaz de dolerse de los ignorantes y de los que Então erran. essas são as duas frases do Essas capítulo são 1 então
entonces las dos frases en el capítulo 1 e do capítulo 2. y del capítulo 2. Tão superior aos anjos, Tan superior a los ángeles, por pouco menor que os anjos. pero un poco más pequeño que ellos. Então vamos projetar esse Vamos a esboço. proyectar entonces este esbozo. Se não ficar claro para todos os irmãos, Si eso no se pusiera claro a todos los hermanos, depois nós deixamos essa transparência disponível después vamos a dejar esta transparencia disponible para que os irmãos que quiserem façam as anotações. para que los hermanos puedan hacer los apuntes. Nós vamos dar uma olhada rápida no quadro total. Pero vamos a mirar rápidamente el cuadro total. Primeira coluna onde está escrito texto. La primera columna donde está escrito texto, Estas são as 5 passagens estas son los 5 pasajes onde estão as exortações no livro de Hebreus. donde están las exhortaciones del libro a los hebreos. O livro aos Hebreus é uma composição magnífica. El libro a los hebreos es una composición magnífica. Precisamos aprender a usar a palavra de Deus assim como o Espírito Santo usa. Y necesitamos aprender a utilizar la palabra de Dios, así como el Espíritu Santo la utiliza. Manejar bem a palavra da verdade. Manejar bien la palabra de verdad. Como que o Espírito Santo maneja a palavra ¿Y da cómo el verdade? Espíritu Santo maneja esta palabra? Sabe o que ele faz? ¿Sabe lo que hace? Primeiro ele começa com o ensinamento. Primero, él va a empezar con la enseñanza. Primeiro sempre o ensinamento. Primero siempre la enseñanza. Depois ele entra com uma exortação. Y después va a venir con una exhortación. A exortação está baseada naquele Y ensinamento. la exhortación está basada en aquella enseñanza. Depois entra um outro ensinamento. Después va a entrar otra enseñanza. E esse ensinamento não é uma repetição do primeiro. Y esta enseñanza no es una repetición del primero. Ele acrescenta algo ao que já foi Él dito. va a añadir algo al que ya fue enseñado. Porque há um progresso em toda a carta. Porque hay un progreso en toda la epístola. Muitas vezes alguns de nós pregam as mesmas mensagens. não é Muchas assim? veces nosotros predicamos los mismos mensajes. Os irmãos já não têm interesse em estar nas reuniões porque aqueles irmãos vão falar as mesmas coisas. Y a los hermanos ya no les importa más estar en las reuniones porque saben que van a escuchar las mismas cosas. Nós não avançamos, No progresamos. não progredimos No na progresamos. visão, En la no visión conhecimento espiritual. del conocimiento espiritual. Mas o livro de Hebreus mostra um progresso maravilhoso. Pero el libro a los hebreos muestra un progreso maravilloso. Tanto um progresso na doutrina, Tanto un progreso en la doctrina quanto um progresso na exortação. cuando un progreso en la Nós exhortación. vamos ver, os dois são progressivos. Y vamos a ver que los dos son progresivos. Então, a primeira passagem exortativa Entonces, el primer pasaje exhortativo é Hebreus 2, de 1 a 4. va a ser Hebreos 2, de 1 a 4. Logo nós vamos estudá-la. Después, enseguida, vamos a estudiar. A segunda passagem é Hebreus 3, 7 El segundo pasaje, Hebreos 3, 7 até 4, 13. hasta 4, 13. Uma longa exortação. Una larga exhortación. A terceira delas, Y la tercera de ellas, 5, 11 a 6, 20. 5, 11 a 6, 20. A quarta, La quarta, 10, de 26 a 39. 10, de 26 a 39. E a última, Y la última, 12, de 14 a 29. 12, de 14 a 29. O pano de fundo dessas exortações. El paño de fondo el fondo de estas O exhortaciones. que está por trás delas? ¿Qué es que está por detrás? Na primeira exortação, En la primera exhortación é um contraste entre o Sinai e o Calvário. es un contraste entre Sinaí y el Calvario. Na segunda exortação, En la segunda exhortación, o pano de fundo é o deserto e Canaã. el fondo es el desierto de Canaán. Deserto e Canaã. El desierto y Canaán. Também há um contraponto aí. También hay un contrapunto. O deserto por um lado, Canaã El por outro desierto lado. por un lado, Canaán por otro lado. E é nesse pano de fundo Y en este fondo que a exortação é feita. que la exhortación es A desarrollada. terceira exortação Y la tercera exhortación tem como pano de fundo a terra de Canaã. tiene entonces como un significado la tierra de Canaán. Terra de Canaã com seus frutos. La tierra de Canaán con sus frutos. Esse então é o pano de fundo. Ese es el desarrollar, lo que está por detrás de eso. A quarta exortação, La cuarta exhortación, o pano de fundo é o Santo dos Santos. entonces el significado sería el Santísimo. E aqui está o coração da carta. Y acá está entonces el meollo de la carta. El Esse é o coração da carta. El corazón, el caracú. Nós já falamos que o capítulo 7, 8, 9 e 10 que ya vimos que el capítulo 7, 8, 9 y 10 apresentam um ensino a respeito do alimento sólido. presenta la enseñanza con relación al alimento sólido. O ensino sobre Melquisedeque. La enseñanza sobre Melquisedec. O ensino sobre o sacerdócio celestial La de Cristo. enseñanza sobre el sacerdocio celestial de Cristo. E esse é o coração
coração da carta. Y este es el meollo de la carta. O sacerdócio celestial de Cristo. El sacerdocio celestial de O Cristo. que ele significa? ¿Qué es que esto significa? O que ele realiza? ¿Qué es que eso realiza? O que ele significa para ¿Qué eso nós? significa para nosotros? Então esse é o coração da carta. Entonces ahí está el corazón de la carta. Porque o grande chamado do livro de Hebreus Porque el gran llamado del libro a los hebreos é para que nós vivamos no Santíssimo. es para que nosotros vivamos en el lugar santísimo. Não entrar no Santíssimo e sair do Santíssimo, No entrar y salir del mas Santísimo, permanecer pero no Santíssimo. permanecer en el Santísimo. Habitar no Santíssimo. Habitar en el Santísimo. Morar no Santíssimo. Vivir en el Santísimo. 24 horas por dia. 24 horas Não al apenas día. quando oramos, No solamente cuando hacemos Não quando oraciones, estamos reunidos com os no irmãos, solamente cuando estamos reunidos con los hermanos, mas habitar no Santíssimo. pero habitar en el Santísimo. Você sabe que essa foi a aspiração dos santos do Velho Testamento. Saben que este fue el anhelo de los santos del Antiguo Testamento. Você lembra Davi no Salmo 27, ¿Te acordás, David, en el Salmo 27, verso 5? versículo 5? Uma coisa peço ao Una Senhor e a cosa buscarei. pido al Señor y la buscaré. O que ele pedia, o que ele ¿Qué es buscava? que él pedía y buscaba? Que eu possa Que pueda morar na casa morar do Senhor en la casa del Señor e habitar no seu y templo. habitar en su templo. No Salmo 63, En el Salmo 63, ele fala que o seu desejo é ver a sua força e a sua él va a glória. decir que su deseo era mirar su fuerza y su gloria. Habitar na casa do Senhor Habitar en la casa del Señor. era o desejo dos santos do Velho Testamento. Era el deseo de los santos del Antiguo A Testamento. casa do Senhor é Cristo. La casa del Señor es Cristo Cristo. é o tabernáculo de Deus com os homens. Cristo es el tabernáculo de Dios con los Na hombres. casa de meu pai há muitas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Essa casa não é a Nova Jerusalém. Esa casa no es la nueva Jerusalén. Não é a vida depois da morte. No es la vida después de la muerte. Segundo o Evangelho de João, Según el Evangelio de a Juan, casa de meu pai la é casa Cristo. de mi Padre es Cristo. Ele é a casa do Pai. Él es la casa de mi Porque ele Padre. disse: destruí este Porque santuário él dijo, destruí a este santuario. e eu em 3 dias Y o yo en reconstruirei. 3 días le reconstruí. E João vai dizer no capítulo 2: Y Juan va a decir en el capítulo 2 ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. que él estaba refiriéndose al santuario de su cuerpo. Então essa é a casa do Pai. Esta es la casa del De acordo Padre. com João 2. De acuerdo con Juan 12. É o santuário do seu El corpo. santuario de su cuerpo. Então em João 14, Entonces en Juan quando ele 14, diz: na casa do meu pai há muitas moradas, cuando él va a decir, en la casa de mi Padre hay muchas essa casa moradas, não é outra casa, esa casa no es otra casa, senão ele mesmo. sino él mismo, Como ele já disse em João como 2. él ya había dicho en Juan. Então você não pode usar a sua imaginação Entonces no podemos usar nuestra e imaginación achar que o Senhor está fazendo promessas para a vida depois da y morte. pensar que el Señor nos está haciendo promesas para la vida después de la muerte Em João 14. en Juan 14. Porque não é assim. Porque no es A así. casa do meu pai La casa de mi Padre é Cristo mesmo. es Cristo As mismo. moradas que ele preparou Las moradas que Él ha preparado foi a nossa introdução nele fue mesmo. introducirnos en Él mismo. Hoje nós estamos em Cristo. Hoy nosotros estamos en Estamos Cristo. na casa do Pai. Estamos en la casa del Padre. Pelo Espírito ele veio morar em nós. Por el Espíritu Él vino a vivir Na casa en do meu nosotros. pai há muitas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nós estamos em Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Mas também em João 14, 23. Pero también Juan 14, 23. Ele disse: se alguém me ama, va a guardará a decir, minha palavra. El que me ama, guarda mi palabra. E meu Pai o amará. Y mi Padre le E amará. viremos para Y ele. viremos con E Él. faremos Y nele haremos morada. morada en Él. Con Él. Morada aparece 2 vezes no capítulo 14. Morada aparece 2 veces en el capítulo No 14. verso 2 En el versículo 2 e no verso 23. y en el 23. No verso 2, En el versículo 2, Cristo é a nossa morada. Cristo es nuestra morada. Porque ele é a casa do Pai. Porque Él es la casa Nós del habitamos Padre. nele. Nosotros habitamos en Él. Habitai em mim, Habitad en mí e eu habitarei em vós. y yo habitaré en Como vosotros. ramo na videira. Como el ramo en la videra. Mas no verso 23 Pero en el versículo 23 de João 14, de Juan 14, nós somos a sua morada. nosotros somos su morada. Dupla morada. Doble moradía. Nós estamos em Cristo Nosotros en Cristo e Cristo está em y Cristo en nosotros. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por esto. Isso foi tão claro. Y esto fue tan claro, Graças ao Senhor. gracias al Señor. Isso foi tão claro na visão de Paulo Y eso fue tan claro en la visión del apóstol que ele Pablo, usa mais de 200 vezes que más de 200 veces nas suas 13 cartas en sus 13 cartas a palavra em Cristo la palabra en Cristo e as suas derivadas, y las derivaciones, como nele. como en Él.
Cristo. Cristo. Em Cristo. En Cristo. Mais de 200 Más vezes. de 200 veces. Essa foi a grande visão de Paulo. Esta fue la gran visión de Pablo. Cristo é o novo homem pessoal. Cristo es el nuevo hombre A personal. igreja é o novo homem corporativo. Y la iglesia es el nuevo hombre corporativo. Então, o que Paulo viu Entonces, la visión de Pablo foi o novo homem da nova fue criação. el nuevo hombre de la nueva creación. Cristo é o cabeça glorioso desse novo homem. Cristo es la cabeza gloriosa de ese hombre. Essa cabeça já está no trono, Esta cabeza ya está mas entronizada, o corpo ainda está aqui na terra. pero el cuerpo todavía sigue aquí en la tierra. Corpo de muitos membros. Un cuerpo de muchos O miembros. novo homem corporativo. Un nuevo hombre corporativo. Essa foi a visão de Paulo. Y esta fue la visión de Pablo. E esse é o chamamento de Hebreus. Y este es el llamamiento a los O hebreos, de chamamento hebreos. central. El llamamiento central. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos Teniendo trepidez para entrar en el e Santísimo. habitar no Y Santíssimo. habitar en el Então essa é Santísimo. a quarta exortação. Y esta es la cuarta E a exhortación. última exortação Y la última exhortación tem como pano de fundo a Nova Jerusalém. tiene como fondo la Nueva Jerusalén. Depois, passando rápido pelo quadro, Y pasando después rápidamente, ahí por el cuadro, os pecados envolvidos. los pecados involucrados. Com relação à primeira exortação, Con relación a la primera o exhortación, pecado é negligenciar. el pecado es negligenciado. Com relação à segunda, Con relación a la o segunda, pecado é incredulidade. el pecado es incredulidad. Com relação à terceira, Con relación a la tercera, o pecado é apostasia. el pecado es la apostasía. Com relação à quarta, Y con relación a la cuarta, o pecado é pecar voluntário. el pecado es un pecar voluntario. Com relação à Y quinta, con relación a la quinta, o pecado é a indiferença. el pecado es la indiferencia. Preste atenção no progresso. Atender al progreso, O progresso do pecado. el progreso del O pecado. primeiro passo é negligenciar. El primer paso es negligenciar, Não dar atenção. no atender, Não ter cuidado. no tener cuidado, Não ser um ouvinte atento. no ser un oyente que atiende, Quando nós atento. negligenciamos, Cuando negligenciamos, o próximo passo é a incredulidade. el próximo paso es la O incredulidad. nosso coração vai se tornando impermeável, Nuestro corazón se vuelve impermeable, incapaz de receber a palavra de Deus. incapaz de recibir la palabra Por de isso, Dios. aqui na segunda exortação, Y por eso aquí en la segunda é exhortación dito que a palavra que eles ouviram se va a decir que la palabra que ellos não oyeron lhes aproveitou. no les aprovechó. Capítulo 4, verso 2. Capítulo 4, versículo 2. Porque não foi misturada com a fé. Porque no se mezcló con fe. Isso então é incredulidade. Eso entonces es incredulidad. Não aconteça haver em qualquer um de vós No haya haber en vosotros perverso coração de un incredulidade perverso corazón de incredulidad que vos aparte do Deus vivo. que los aparte del Dios Essa é a vivo. segunda exortação. Esta es la segunda exhortación. Mas então, se nós não tomamos cuidado com isso, Entonces, si no atendemos a esto, o assunto vai piorar. el tema va a empeorar. Então, a terceira exortação Y la tercera exhortación tem a ver com a apostasia. tiene que ver con la apostasía. Apostasia significa abandono em relação a um estado anterior. La apostasía significa un abandono con relación al estado anterior. Nós estávamos andando no caminho Estábamos caminando, e agora nós nos colocamos à margem do caminho. de repente nos colocamos a margen del camino. Então, isso é Eso apostasia. es apostasía. E esse é um perigo para nós. Y esto es un peligro para O nosotros. mundo não pode apostatar, El mundo no puede apostatar, porque o mundo não sabe nada. porque el mundo no sabe nada. Não pertence a Cristo. Él no pertenece a Cristo. Não corre a carreira Él no cristã. va a correr la carrera de Cristo. Só os cristãos podem apostatar. Solamente los cristianos pueden apostatar. E a apostasia é algo grave. Y la apostasía es algo grave. Depois, a quarta exortação. Después la cuarta exhortación. Algo ainda pior. Algo peor todavía. Depois que nós nos colocamos à margem do caminho, Después entonces que nos colocamos a margen del camino, nós podemos viver uma vida de pecado voluntário. podemos también vivir una vida de pecado voluntario. Nós voltamos a amar o pecado, Volvemos a amar al pecado. Desejar pecar. Desear pecar. andar no pecado. Andar en el pecado. Esse é o pecado Y voluntário. ese es el pecado voluntario. Mas ainda há algo pior do que Pero isso. hay algo peor que eso todavía. E a quinta exortação Y la quinta exhortación toca o assunto da indiferença. va a decir con la relación a la
indiferencia. Esse é o estado final. Ese es el estado final. Esse é o estado mortal. Ese es el estado mortal. Indiferente. La indiferencia. Indiferentes à palavra. Indiferentes a la palabra. Indiferentes à reunião dos santos. Indiferentes a la reunión de los santos. Indiferentes ao Senhor. Al Señor. Ao reino de Deus. Al reino de Dios. Indiferentes. Indiferentes. O exemplo citado nessa quinta exortação Y el ejemplo que tenemos citado acá en esa quinta exhortación é o exemplo de Esaú. es el ejemplo de Esaú. Terrível exemplo. Un terrible Por ejemplo. repasto, por uma refeição, Porque por una comida ele vendeu o seu direito él de vendió primogenitura. el derecho de su Porque primogenitura. Esaú era indiferente. Porque él era indiferente. Ele disse para si mesmo: Él dijo hacia sí mismo, de que me vale ¿de qué me vale o direito de primogenitura el derecho de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? si estoy hambriento? Então essa é a indiferença. Esa es la indiferencia. Quando o nosso coração está envolvido em uma crosta tão Cuando grande nuestro corazón está involucrado con una crosta tan gruesa, que tan nós somos grande, totalmente incapazes de responder que somos totalmente incapaces de contestar, a Deus, de responder a sua palavra, a Dios, a su ao seu palabra, espírito, a su espíritu, indiferença. indiferentes. Depois há privilégios envolvidos em cada exortação. Después también hay privilegios involucrados en cada E essa exhortación. também é uma coluna maravilhosa, Esta también es una columna maravillosa, porque aqui há um progresso, porque acá hay un progreso, também um progresso. también un progreso. Então, a primeira exortação fala sobre a tão grande salvação. Entonces la primera exhortación dice con relación a tan grande salvación. A segunda exortação fala sobre a nossa vocação La celestial. segunda sobre la vocación celestial. Capítulo 3, verso 1. 3:1. Participamos de uma vocação celestial. Participamos de una vocación celestial. Depois vamos ver o que isso significa. Después vamos a ver lo que significa esto. O terceiro privilégio fala da maturidade. Y el tercer privilegio habla de la madurez. Nós fomos chamados para a maturidade. Fuimos llamados a ser maduros. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nos dejemos llevar a lo que es perfecto. Chamados para a maturidade. Llamados a la madurez. Deus não tem contentamento em um berçário de crianças. Dios no tiene contentamiento en una cuna, un maternal infantil. Ele ama os seus filhinhos, Él ama a sus hijos, mas ele não deseja que eles permaneçam filhinhos, pero no desea que permanezcan hijitos, mas que cresçam para a pero que maturidade. crezcan hacia la madurez. O quarto privilégio, El cuarto privilegio, como falamos, é o coração da carta. como hablamos, es el corazón de la carta. É o privilégio de viver uma vida no Santíssimo. Es el privilegio de vivir una vida en el Graças ao Santísimo. Senhor por esse privilégio. Gracias al Señor por este privilegio. Viver no Santíssimo. Vivir en el Habitar Santísimo. ali. Habitar allí. Que nada, em nenhuma situação, Que nada y ninguna situación separe a nos face de Deus da nossa aparte face. a Dios de nuestro rostro. Nada. Nada. Uma vida no Santíssimo. Una vida en el lugar santísimo. E o último privilégio Y el último privilegio tem a ver com a herança. tiene que ver con la herencia. Herança do reino. Herencia del reino. Irmãos, o nosso chamamento não tem a ver apenas com o gozo nessa terra Entonces, nuestro llamamiento no tiene que ver solamente con el gozo en esta tierra e a herança na Nova y Jerusalém. la herencia en la nueva Jerusalén. Há uma herança no reino. Hay una herencia en el Porque o reino. nosso Senhor Jesus vai voltar. Porque nuestro Señor Jesús volverá. O nosso Senhor Jesus está às portas. Él está a las puertas. E Ele irá instituir o seu reino nesta terra. Y Él va a instituir a su reino en esta Bem-aventurados tierra. os mansos. Dichosos los mansos. Eles herdarão a Ellos terra. heredarán la tierra. No reino milenar do Senhor. En el reino milenar del Señor, Aqueles que forem fiéis a Ele aquellos que fueran fieles a Él serão galardoados por van a Ele. ser galardonados por Él. Porque importa que cada de nós Porque importa que cada uno de nosotros compareça no tribunal de Cristo. comparezca en el tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para o mundo, Este tribunal no es para el mundo, porque é o tribunal de Cristo. porque es el tribunal de Cristo. Paulo disse que nós compareceremos. Y Pablo dijo que nosotros íbamos a O comparecer. seu e o meu compromisso já estão agendados. Todos nuestros compromisos están apuntados ya. Nós estaremos nesse tribunal. Estaremos en este E tribunal. cada de nós vai receber, Y cada uno de nosotros va a recibir segundo o bem Segundo ou o mal que tivermos feito, el bien o el mal que hubiéramos hecho por meio do nosso corpo. por medio de nuestro Esse cuerpo. é 2 Coríntios 5:10. 2 Corintios 5:10. Então, a herança do reino. Entonces, la herencia del reino. Agora, as advertências. Ahora las amonestaciones.
Com relação à primeira exortação, Con relación a la primera amonestación, a advertência é para não nos desviarmos. es para que no nos desviemos. A segunda exortação La segunda é para que não endureçamos os nossos es para que corações. no endurezcamos nuestros corazones. Esses são textos tirados do livro de Hebreus. Son textos que fueron quitados del libro a los Hebreos. A terceira exortação, Y la tercera, não lançarmos de novo a base dos rudimentos. no echar otra vez la base de los rudimentos. Deixar-nos levar para o que é perfeito. Y sí llevarnos a lo que es perfecto. A quarta exortação, Y la cuarta, não abandonar a nossa y confiança. no abandonar nuestra confianza. Achegarmos-nos ao trono de Deus. Acercarnos al trono de Dios. A quinta exortação, Y la quinta, não recusarmos ao que fala. no recusar al que Fala. habla. Hebreus 12, 25. Hebreos 12:25. Não recuseis ao que fala. Para no recusar a aquel Ele que vai mostrar habla. que a palavra do Filho, Porque la palabra del Hijo, ela fala coisas superiores él habla cosas superiores do que tudo que foi falado no Velho de Testamento. todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Assim como o sangue de Cristo Así como la sangre de Cristo, fala coisas superiores que o Habla- sangue de Abel. cosas mucho más superiores que la sangre de Abel. Então não recuseis ao que fala. Entonces, para no desechar las cosas que están escritas. Por que não recusá-las? ¿Y por qué no desechar? Porque o privilégio é a herança no reino. Porque el privilegio es la herencia en el reino. E ainda um aspecto complementar aí, Aún más, algo complementar, sirvamos a Deus de modo agradável. para que podamos servir a Dios de una manera Esse agradable. é o último verso do capítulo 12. Es entonces el último versículo del capítulo 12. Servir a Deus de modo agradável. Servir a Dios de modo Ou agradable. de modo a agradá-lo. O de manera a agradarle. Com reverência e Con santo temor. reverencia y santo temor. Porque o nosso Deus Porque nuestro Dios é um fogo es consumidor. fuego consumidor. Então, irmão, perceba que o livro Entonces, aos Hebreus, ve, hermano, que el libro a los Hebreos ele apresenta as exortações mais profundas de todo o Novo Testamento. va a presentar las exhortaciones más profundas de todo el Nuevo Testamento. E isso por causa de um motivo. Y eso por causa de un motivo. É porque o livro de Hebreus Porque el libro a los Hebreos apresenta os privilégios mais altos do Novo Testamento. presenta los privilegios más altos del Nuevo Testamento. Então, quando o privilégio é muito alto, Entonces, cuando el privilegio es demasiado alto, a exortação é muito profunda. la exhortación es muy profunda. Para que não percamos o privilégio. Para que no percamos el privilegio. Para no perder el privilegio. Não sei ainda quanto tempo temos. 5 minutos. Então, penso que nós podemos encerrar aqui. Bueno, vamos a encerrar aquí entonces. Porque o próximo passo Porque el próximo paso vai ser entrarmos na primeira exortação. va a ser entonces entrar en la primera exhortación. Que tem a ver com a tão grande salvação. Que tiene que ver con esta tan grande salvación. Amém. Amén.